Olá a todos, eu sou o Guilherme Luiz D'Artora, do IFRS Campus Canoas, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e hoje vim mostrar o meu projeto de conclusão de curso, no qual eu desenvolvi um sistema para gerenciamento e locação de equipamentos, com a orientação do professor Marco Aurélio. Problematização. Com problematização, eu coloquei a necessidade de um software que facilite o gerenciamento dos equipamentos da D'Artora Máquinas e agilize a realização de orçamentos pelos clientes. Então, a Dartoda Máquinas é uma empresa do meu pai. Ele trabalha sozinho nessa empresa, então ele que entrega os equipamentos e busca, ele que faz os orçamentos também. E ajudando ele, eu vi que ele tinha alguns problemas, principalmente com o gerenciamento de equipamentos. Então, ele às vezes não sabia onde estava o equipamento, se ele estava em algum lugar alugado já, em alguma obra, ou se ele estava no estoque da empresa. Então, eu resolvi criar esse software para ajudar ele com esse gerenciamento e também para agilizar a realização de orçamentos por parte dos clientes. Então, os clientes entram no site, conseguem fazer o orçamento do equipamento que quiser ou dos equipamentos que quiser. Então, aqui eu coloquei alguns problemas e algumas soluções que eu encontrei para esses problemas. O primeiro problema, dificuldade para gerenciar os orçamentos. O meu pai ele faz tudo no caderno, tudo na ponta do lápis. Então, ele tem um caderninho onde tem o nome do cliente, o equipamento que ele pegou, a data que ele pegou e a data que ele vai devolver e o valor que deu esse orçamento. Então, para facilitar isso, eu criei uma página com todos os orçamentos realizados, onde vai ter um checklist que ele vai poder marcar o status do orçamento. Então, ele vai poder botar se o orçamento está pendente, se o orçamento foi confirmado, se foi entregue, se foi recebido ou não. Segundo problema, falta de um catálogo para os clientes. Senti falta também de um catálogo onde os clientes conseguissem visualizar todos os equipamentos do site. Então, eles conseguiriam ver o estado do equipamento, para que serve esse equipamento, porque vai ter uma breve descrição nesse catálogo, a quantidade e o preço da diária do equipamento. Como terceiro problema, eu coloquei a dificuldade para gerenciar o estoque de equipamentos. Então, o problema era que ele não conseguia saber se o equipamento estava alugado ou não estava. Então, tipo, se alguém perguntava se tinha como fazer um orçamento, ele tinha que ir lá no estoque e procurar se esse equipamento estava no estoque ou não, se estava disponível para um futuro orçamento ou não. Então, como solução para isso, eu criei a listagem de todos os equipamentos e a quantidade disponível. Então, lá no sistema ele consegue ver todos os equipamentos e a quantidade que tem de cada equipamento. Como quarto problema, eu coloquei agilidade para o cliente realizar um orçamento. Então, o cliente tinha que mandar uma mensagem de texto, esperar para que meu pai visse a mensagem. Então, às vezes, ele não conseguia ver que ele estava fazendo algum outro serviço e o cliente tinha que ficar esperando essa confirmação. Já uma solução para isso foi criar o site, criar o sistema, para que o usuário não fique esperando para fazer o orçamento. Ele pode ir a qualquer hora do dia fazer o orçamento, enviar, o orçamento vai ser enviado para o administrador e ele só vai ter que esperar a confirmação por e-mail. Como objetivo geral, coloquei desenvolver o software para dar toda a máquinas que auxilie no gerenciamento dos equipamentos e facilite a realização de orçamentos pelos clientes. Então, o objetivo geral é resolver todos esses problemas anteriores que eu citei. Objetivos específicos: facilitar a realização de orçamentos por parte do cliente. Então, para que o cliente não perca tanto tempo assim para fazer um orçamento. Ter um maior controle sobre o estoque de equipamentos. Então, para que o administrador consiga ter um maior controle sobre o que está entrando e saindo de equipamento. E uma melhor visualização dos orçamentos pendentes e realizados. Então, vai ser uma página onde vai ter todos os orçamentos e se esse orçamento está pendente ou já foi realizado. Aqui no quadro comparativo, eu peguei a casa do consultor, a Localiza e o WhatsApp. Então, a primeira funcionalidade tem como objetivo principal o aluguel de equipamentos de construção civil. A casa do consultor e a da Artura Máquinas são as únicas que têm esse objetivo principal, que é o maquinário da construção civil. Então, eu marquei só os dois. Segunda funcionalidade, o orçamento é totalmente feito dentro da aplicação. Somente na Dartura Máquinas é totalmente feito dentro da aplicação. Então,
o cliente já consegue enviar o orçamento, ver quanto que deu, com o frete e o valor total, tudo dentro do site. Ele só tem que esperar a confirmação do administrador para dizer se o orçamento foi realmente validado ou não. É desenvolvido especialmente para a empresa citada pelo autor. Então, somente a Dartura Máquinas vai atender o que o meu pai precisa, que é um site onde ele possa colocar os produtos dele e conseguir gerenciar melhor o estoque, já que os outros sites são de outras empresas, então ele não consegue estar fazendo essa função. Quarta funcionalidade, atende às funções de orçamento para os clientes. Então todos atendem às funções de fazer orçamento, já que todos têm essa finalidade, mas apenas a Dartura Máquinas atende todos os requisitos. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre os diagramas de UML, seguindo o padrão UML. Então a gente vai começar pelo diagrama de caso de uso, onde o diagrama tem dois atores, o usuário e o administrador. O usuário pode fazer orçamento, então ele pode entrar lá no site, fazer um orçamento, editar as credenciais de login no caso. Então ele pode editar nome, senha e e-mail. Ele pode fazer login, ele deve, na verdade, fazer login para conseguir utilizar o site. O ator administrador ele pode gerenciar usuários, então ele pode excluir a conta de um usuário que tem no sistema, sei lá, por motivos adversos. Por exemplo, o usuário fez um orçamento e não pagou. Ele pode promover um usuário administrador. Então, caso alguém está trabalhando junto com ele, ele vai lá e promove para administrador. Ele valida os orçamentos, então todo orçamento passa na mão do administrador para ele confirmar ou não se o orçamento vai ser realizado. E a parte de gerenciar produtos. Então ele pode editar, adicionar ou excluir produto. Aqui no diagrama de atividades a gente tem o diagrama de login, onde tem as etapas de validação para o usuário fazer login e a troca de senha. A gente tem o cadastro, onde o sistema valida se já não tem alguém cadastrado com esse e-mail. Caso tenha, ele manda uma mensagem de erro. Aqui a gente tem o diagrama de fazer orçamento. Então aqui mostra as etapas que o usuário passa e o sistema manda ele para fazer o orçamento. Então ele envia um formulário pedindo as credenciais do usuário e o CEP onde vai ser enviado os equipamentos. Ele valida essas informações que o usuário passou, envia o orçamento para o administrador e redireciona o usuário para a tela principal. A gente tem o diagrama de gerenciar produtos, onde tem todos os passos aqui para o administrador editar, adicionar ou excluir algum produto. Então, para ele adicionar e editar algum produto, ele tem que preencher todos os campos necessários, senão o sistema envia uma mensagem de erro para ele. Na parte da modelagem de banco de dados, eu utilizei o modelo R, que é o modelo entidade de relacionamento. Então, o meu sistema tem 8 tabelas, por enquanto. Futuramente, esse modelo R pode ser modificado conforme as necessidades do sistema. Então, por enquanto, são 8 tabelas. A gente tem as tabelas principais aqui, que é produto, pedido, CEP, status, e as de relacionamento, por exemplo, a produto pedido, que relaciona o pedido e o produto. Então, a modelagem do banco de dados é basicamente isso. Aqui na metodologia, eu usei a abordagem qualitativa, natureza aplicada e eu fiz uma entrevista. Então, eu fiz uma entrevista com meu pai para levantar alguns requisitos que eu iria utilizar para desenvolver o sistema e para ver alguns problemas que ele teria para resolver. Então, com base nessa entrevista, eu consegui entender melhor o que eu poderia fazer no sistema e o que ia ajudar ele, de alguma forma. Na parte das tecnologias que eu utilizei foi o MySQL para o banco de dados, HTML, JavaScript e CSS para fazer a parte do front-end ali, do estilo do site, e o PHP para fazer o back-end. Ferramentas, eu utilizei o Champ para o localhost, o Verd para fazer a modelagem de banco de dados, o PHPMyAdmin para lidar com a parte do banco de dados lá no Champ, usei o BR Modelo para fazer os diagramas, o Visual Code e o GitLab para hospedar a aplicação.
Agora eu vou fazer a demonstração do sistema na prática. Então, agora eu vou mostrar um pouco da aplicação. Eu vou fazer login com uma conta que eu já tenho cadastrada de administrador. Então, eu fiz o login. Aqui aparecem os produtos que já estão cadastrados no site. No canto esquerdo aqui no menu, a gente tem as opções de administrador, gerenciar contas. Então, posso vir aqui, ver todas as contas que tem de usuário, todos os usuários que estão cadastrados no site. Eu posso desativar a conta do usuário ou promover ele a administrador. Então, por exemplo, esse teste ele não é administrador, vou promover ele. Promovi, agora ele é um administrador. Posso vir aqui também gerenciar produtos. Então, aqui tem todos os produtos do site. Eu posso vir aqui excluir um produto, adicionar um produto ou editar um produto. Então, eu vou adicionar um de exemplo aqui. Adicionar andaime, descrição, preço 120, a diária, quantidade 1. Quantidade 1. Então, vem aqui e adicionei. Adicionei o andaime com a foto. Agora eu vou adicionar um só para excluir aqui, só para mostrar que está funcionando. Preço 12, a diária, digamos. Vem aqui, adiciono. E eu posso vir aqui e excluir ele. Então ele pede para confirmar se tu quer mesmo excluir. Excluído, eu posso editar um produto, um equipamento que já tem no site. Então vim aqui editar o nome dele. Então botei bitoneira com vários As no final. Atualizar. Então aqui já atualizou. Agora eu vou mostrar a parte do usuário. Como é que o usuário vai visualizar esses produtos. Então fiz o logout. Venho aqui, vou cadastrar um usuário novo, que é para teste. Então vai ser teste1, e-mail teste1, @gmail.com. Senha, vou botar o meu nome, Guilherme. Usuário cadastrado, então eu venho aqui e faço login com ele. Esse é um usuário comum, então ele vai entrar aqui na tela comum de usuário. Então aqui aparecem os equipamentos que eu adicionei lá na minha aba de administrador. O usuário pode vir adicionar um produto que ele gostou no carrinho. Então vem aqui, adicionou no carrinho. Ele vai ir diretamente para o carrinho do usuário. Então aqui no menu de navegação aqui em cima, o usuário pode voltar para o painel ou entrar no carrinho. Aqui no carrinho vai ter a opção de excluir do carrinho o produto ou de finalizar o orçamento. Então eu posso também pegar e adicionar mais produtos no meu carrinho. Por exemplo, esse compactador. Quero fazer um orçamento com esse compactador. Venho aqui e boto em adicionar ao carrinho. Automaticamente o compactador vai ser adicionado no carrinho. E assim que eu quiser, eu posso finalizar o orçamento. Então, por parte de usuário, é isso. Vamos aqui para a parte da apresentação. A gente tem o cronograma. Então, tudo que está em vermelho é o que eu não fiz ainda, o que está em branco é o que eu já fiz. Os primeiros meses foi só a escolha do tema e a escolha do orientador. Em abril, a entrega da apêndice 2, que foi feita já. Maio e junho ficou meio parada por conta das enchentes, então acabei não fazendo quase nada. Junho eu fiz um pouquinho da minha implementação. Já em julho e agosto eu comecei a fazer mais firme, então eu fiz praticamente quase todo o bruto da implementação, da programação. Agora em setembro eu pretendo fazer o pulo do gato, que é o que eu acho que falta assim para o meu TCC, que é realmente a parte de fazer orçamento, onde o usuário vai lá no carrinho, finaliza o orçamento é enviado para o administrador e o administrador confirma ou não o orçamento. Então falta mais ou menos isso. Agora em agosto também teve a entrega da Apêndice 3, no qual eu vou fazer hoje. A primeira apresentação, que eu estou fazendo agora, e os testes. Então eu já fiz algum teste com o que eu já programei, mas falta programar mais e daí sim conseguir testar realmente. E junto com os testes eu pretendo fazer algumas correções se necessário. Então eu já deixei marcado aqui testes e correções para fazer. A entrega final, creio eu, que vai ser lá por novembro, ainda não tem data certa, então eu botei novembro, entrega final e apresentação final. Aqui são as referências que eu utilizei para fazer minha apêndice 2 e minha apêndice 3, estão todos aqui. E é isso, essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado
E tchau a todos. Muito obrigado.